Shalom, povo de Deus, graça e paz a todos, amém? Estão felizes? Convido vocês a abrir suas Bíblias em Gênesis, capítulo 22, no começo da Bíblia. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga espera. A você que está nos assistindo do YouTube, Facebook, Deus abençoe sua casa, sua família. Que essa noite pode ser mais uma noite que nós podemos adorar o Senhor, glorificar Ele, como Ele é digno de toda honra e todo louvor. A você que está nos visitando, se sinta-se em casa, amiga de Josi, se sinta-se em casa, a casa é sua, amém? A você que é da casa, cutuca teu vizinho, está preparado? O meu medo é aqueles caras ali pegando ali no fio para o negócio da internet. Eu estava com medo disso. Futucando a energia aí. Vai acabar desligando o culto. Mas eu vou pregar assim com o microfone, viu? Fica aí. Nem que eu saia rouco. Só todo mundo ficar quietinho aí, amém? Fica ligado, tá ligado, coroa? Vamos lá. Amém? Todos abriram? Gênesis capítulo 22, do 1 a seguir. E diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a quem? Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vade à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para os holocaustos, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para os holocaustos, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre ele o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora seis que temeis a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro,
detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, desde de dia até o dia de hoje. No monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto estes ou esta ação, que não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deverás te abençoarei grandiosamente, multiplicarei tuas descendências como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações na terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou a seu moço, e levantaram-se e foram junto a Beceba. E Abraão habitou em Beceba. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, eu te convido a nos ensinar a examinar o nosso coração nessa noite. Senhor, eu te peço que a tua glória se manifeste sobre esse lugar, o teu favor, a tua misericórdia. Nos ensina cada dia mais te amar, Jesus. Nos ensina verdadeiramente nós criarmos um amor no nosso coração, que o Senhor tem que estar acima de tudo e acima de todos. Mesmo que nós somos falhos e pecadores, mas acha graça sobre cada um de nós aqui, como assim o Senhor olhou naquele dia e viu Noé e achou graça. Nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja luz e saúde para quem ama o Senhor. Nós queremos estar incluídos nesse lugar, queremos te amar acima de tudo e acima de todos. Visita cada coração, os que estão aqui e os que estão nessa live ao vivo. Visita cada casa, cada lar nesse momento. Flui vida, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que tudo que o Senhor deseja é que o nosso coração se revele para o Senhor verdadeiramente. Nos conduz a um lugar do caminho do Senhor, ainda que seja sofrido e dolorido, mas que importa que nós chegamos ao lugar onde o Senhor chamou também Abraão, ao lugar do teu encontro. Nos ensina, Senhor, nessa noite, ser homens e mulheres determinados em nosso coração a não negociar princípios, mas sim acreditar que o Senhor vela pela tua palavra. É isso que nós te amamos e te obedecemos. Perdoa todos os nossos pecados. Perdoa, Jesus. Perdoa todos os pensamentos que não foi providenciado daquilo que o Senhor queria que nós pensáramos. Perdoa nossas falas que nós falamos, porque tem fala que nós falamos, Senhor, pensando que estamos falando qualquer coisa, mas existe um peso no mundo espiritual, ao qual o diabo ele não respeita. Ele pega essas palavras e começa depois contra-atacar nossas vidas. Então nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e nossas falhas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Deus, ele é poderoso. Amém, irmão? Você está comigo?
Não deixa a sua mente sair desse lugar aqui por nada. Fixa ela aqui nesse ambiente da palavra de Deus. Amém? O primeiro versículo de Gênesis vai dizer: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. O texto já começa a decorrer, porque o texto não começa dali. O texto já vem sendo gerado, as palavras de Deus. É por isso que Deus está nos provando, dizendo: depois destas coisas. Que coisas são essas? O texto faz a gente lembrar o que está acontecendo com a vida de Abraão. É um tempo histórico, é um tempo da genealogia, o começo de tudo, a razão de tudo porque foi criado. E a história vai dizer que no capítulo 21 acontece a promessa que Abraão mais o desejava no seu coração. Que promessa é essa, pastor? A promessa de ser pai. A promessa de ser realizado pelaquilo que o Senhor um dia falou para ele: te darei um filho, Abraão, a você e a Sarai. E a história deixa bem claro, irmão, que no capítulo 21, Sara vai conceber o seu filho, Isaque, com 90 anos. Pela história do estudo da ciência, não tem como uma mulher gerar um filho com 90 anos. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Quando Deus ele promete ao homem, ele cumpre. Ele diz na sua palavra: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus está afirmando que tudo que Ele fala é uma verdade e uma veracidade, que é uma verdade verdadeira que vai acontecer, independente se o homem vai acreditar ou não, Ele vai cumprir. Mas do versículo 21 ao 22 se passa 37 anos. Se passa 37 anos. Mas lembra do que o texto diz: depois destas coisas. Você já viu, Gleice, você receber a sua vitória, a sua bênção, e agora, depois dessas coisas que está todo mundo feliz do que foi realizado, do que aconteceu, Deus vem para você e diz: me dá o que eu te dei. Depois de 37 anos de alegria, de gozo, de estar feliz pelaquilo que o Senhor construiu, daquilo que o Senhor deu, Deus vem e diz: me dá o que eu te dei. Pense numa família que estava tão feliz. Pense numa família que estava regozijado, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Imagine todos os dias ele acordar e dizer: Deus é fiel. Mas quando ele não os esperava, a palavra de Deus disse que Deus disse: me dá Isaque. Quando nós lemos o texto é fácil, mas para quem está realizado e Deus pedindo aquilo que estava realizado, gera uma tristeza e uma dor. Depois que Deus realiza, depois que o menino está com 37 anos, eu falo menino no popular, já estava ficando velho, já estava ficando já com uma barbinha branca igual a minha, que ele já tinha 37, ei, não era um garoto de 12 anos, não era um menino que você poderia dizer: vai ali que eu vou te dar um queimado. Não caminhar. Ele olha e pergunta ao pai: pai,
Eu sei que já é de costume o Senhor oferecer o holocausto ao nosso Deus, mas vejo a lenha, vejo o cutelo, mas eu não vejo o carneiro ou o cordeiro. Imagine para o pai dizer para o garoto: nós vamos ali adorar o Senhor e voltaremos. Tinha de ter alguma certeza no seu coração. Sabe, quando eu entendo nessa palavra que Abraão fala, iremos ali adorar e voltaremos. Sabe o que eu entendo é que tudo que Deus prometeu a Abraão, ainda que demorou para o coração de Abraão, Abraão sabia que era uma verdade e acontecia. Eu creio que a expectativa de Abraão, ainda que aquilo que Deus pediu a ele, era a maior das suas realizações, era daquilo que ele mais sentia vontade de ser. Mas eu acreditava, e eu acredito, e creio que no coração de Abraão, ele estava dizendo: tudo que Deus me prometeu, Deus foi fiel. Eu creio que nós vamos adorar Ele, e Ele mudará a circunstância. Mas para alguém falar isso, é alguém que tem que ser íntimo, é alguém que tem que entender as revelações, como Deus se revelou nos momentos difíceis, no momento bom, no momento que Deus pediu, no momento que Deus não entregou nada, no momento que Deus não deu nada. É alguém que entendia como Deus já agia, como Deus fazia, e a expectativa no seu coração é: eu creio que Ele não vai levar meu filho, porque não será possível. Não será possível. Porque quando Abraão foi pai, já foi com 100 anos. Eu creio que Abraão está dizendo: não é possível que ele vai fazer isso comigo. Tanto tempo esperando, já estava pensando que era Eliezer da minha casa, que me servia, que seria o meu filho. Tanto tempo. Mas aprenda uma coisa: quando Deus pede, quando Deus fala, Deus não pede opinião, e Deus não diz o que vai acontecer no final. Deus só promete que Ele vai fazer. Então o que Deus estava dizendo para Abraão é: me dá o seu filho. Mas Abraão, um coração de adorador: iremos e voltaremos. Iremos e voltaremos. Mas imagine ele subir no monte. Imagine ele pegando o cutelo. Imagine esse pai levantando um cutelo para dizer para o filho: tchau. Não é fácil. Fácil é quando nós lemos. Difícil é ouvir a voz de Deus e cumpri-la. Difícil é ouvi-la e cumpri-la. Fale para o teu vizinho: tudo que Deus dá, Ele sempre pede. Tudo que Deus dá, Deus pede. Vocês estão comigo? Abraão viveu na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade pecaminosa, cheia de contaminação, de deuses estranhos. Até o próprio pai de Abraão fazia Deus, criava deuses estranhos, adorava a Deus estranho. E Deus tira o homem de um lugar pecaminoso
de um lugar onde existia prostituição, para dar um chamado para ele: te farei pai de multidão. Abraão não tinha uma vida ruim. Abraão era rico, porque seu pai tinha condição. Mas ele acreditou em uma voz para segui-la. Tem que ser um homem diferenciado para ouvir uma voz e acreditar nela, sem expectativa nenhuma, só uma voz garantindo: te farei pai de multidões, e será sua família uma bênção sobre as nações. Você sairia, irmão, porque você deveria ter uma casa com tudo. Abraão tinha tudo, tinha condição, tinha dinheiro, seu pai tinha serventes. Para ele sair e acreditar em uma palavra, tem que ser um homem de fé. Por isso que as orações no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, sempre as orações tinham de incluir esses homens que fizeram a diferença. Pastor, você está saindo do contexto? Não estou saindo do contexto, estou dizendo uma história, que Abraão teve de sair de um lugar pecaminoso, de um lugar de adorar deuses estranhos, para adorar um Deus que chamou ele por uma voz, e ele acreditou. E ele teve de sair 960 quilômetros da sua parentela, da sua família, para habitar em Harã, para cumprir a promessa de Deus, sem expectativa do que ia comer, do que ia beber, só apenas por uma palavra. Você está comigo? Isaías 49:15 diz assim: porventura pode uma mãe que esquece tanto de seu filho que ainda cria, não se compadeça dele, do filho que ainda vem do seu ventre? Mas ainda que esta mãe se esquecerei dele, todavia não me esquecerei, diz o Senhor. O que eu estou querendo dizer com esse versículo é: tudo que Deus fala, Deus cumpre. É impossível, é muito difícil a mãe esquecer do seu filho. Mas o Senhor está dizendo: ainda que ela esqueça, eu não esquecerei. O Senhor está dizendo: eu velo pela minha palavra. Mas depois destas coisas, o Senhor pediu a Abraão o seu filho. Vocês estão comigo? Então, tudo que Deus dá, Deus pede. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas toda promessa que Deus faz, Ele vai requerer te colocar na prova, para saber se você vai cumprir. A Bíblia vai deixar bem claro que Deus deu, mas Deus pediu. Qual era o interesse de Deus? O interesse de Deus quer saber onde é que está o lugar da adoração, o lugar do seu coração. Deus sempre quer saber qual vai ser a resposta que você vai se revelar para Ele. E é aí que vai morar, é aí que há um destino, é aí onde a promessa se cumpre verdadeiramente. É aí, irmão. É aí quando Deus diz: me dá o que eu te dei, me dá o que você pediu. Quantas pessoas pedem tantas coisas a Deus e Deus dá, mas na hora que Deus pede, na hora que Deus coloca uma provocação de uma prova, para saber onde é que está o coração, nega a Deus. E o texto deixa bem claro que o que Deus pediu a Abraão não foi qualquer coisa, não foi dinheiro, foi a coisa que ele mais amava.
Foi uma coisa que sabe dizer o que é certo, o que é errado. Sabe dizer papai, sabe dizer mamãe. Uma coisa que tem muito valor para Deus. Uma alma. Deus pediu uma alma. Quantas pessoas prometem a Deus: quando eu voltar para a casa do Senhor, jamais te negarei, te servirei, farei isso e aquilo. Aí Deus, quero ver. Aí Deus vai dar uma benção para ver. Deus dá uma. Aí Deus depois vai e faz o quê? Deus faz o quê? Pede. Porque nós, quando recebe, todo mundo diz logo: foi Deus que me deu. Foi Deus. Aí Deus vai deixar um estado de tempo para Abraão, 37 anos, de um capítulo para o outro. Que sabe para você, Deus já te deu e agora Deus está dizendo: me dá. Que sabe para você, você já usufruiu de tudo que Deus já te abençoou e você não consegue enxergar, ainda está pedindo coisa que Deus já te pediu, aquilo que Ele te abençoou e você não deu, você está pedindo outra coisa que Deus ainda não pôde te dar porque você não foi provado no seu coração por Ele. Você está comigo? Então vamos lá, irmão. Diz para o teu irmão: vamos lá, estamos juntos. Fala: o pastor te ama. Versículo 12, leia comigo. A Bíblia diz assim: então disse: não estenda a mão sobre quem? Sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temeis a quem? E não me negaste o quê? O teu único. Você está comigo? Olha na parte B, que diz assim: temeis. Você já viu para esse nome? A palavra temeis. Essa palavra no hebraico significa iareis, ou iaréis, como você queira traduzir. Eu vou traduzir iaréis. O que quer dizer isso? O que significa essa palavra? Do que o anjo bradou para dizer para Abraão: sei que tu temeis. Essa palavra nos dá o sentido no hebraico, que é temente, reverente e medroso. Ou seja, alguém que renunciou a algo de valor seu para um Deus que Ele o amava. O texto está dizendo que ele teme, ele é reverente ao Senhor e ele é medroso diante de Deus. Que significa, ele renuncia por temer, por ser temente, por ser reverente a Deus e por medo de quem Deus é. Ele renuncia o eu dele, ele renuncia a vontade dele, ele renunciou a mulher dele, ele renunciou tudo, até o seu próprio filho. E é sobre isso que eu quero pregar. E o tema nessa noite é renúncia da fidelidade. Renúncia da fidelidade. Por quê? Porque quando Abraão foi colocado à prova, Deus queria saber verdadeiramente qual era o tamanho do temor que ele tinha diante dele, como ele reverenciava ele, o que era mais de valor na vida dele, o que mais importava. E eu comecei dizendo que Abraão recebeu aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele mais sonhava, aquilo que ele no seu coração tinha o maior desejo de ser realizado, que era ser pai. E Deus o abençoou. Mas também o Deus que abençoou, Deus pediu para saber quem estava no coração de Abraão. Se era verdadeiramente Isaac, os seus sonhos, seus projetos, suas realizações, a sua vontade, o seu sonho de ser realizado, ou era Deus.
Pastor, você deixa a gente muito quieto na igreja. Por que o senhor faz isso? Eu não faço nada. O Espírito Santo está dentro de nós. E Ele está nos conduzindo nessa noite, para que nós não possamos brincar com esse Deus como muitos estão brincando. Como muitos passeiam na casa do Senhor, levam o nome de crente, levam o nome de gospel. Mas o que prova a fidelidade é onde está o teu coração. E Deus não é menino, Ele diz: eu não sou menino para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sou um Deus, aquilo que eu falo, eu cumpro. Tem gente que vive uma vida de miséria, de engano, de briga, porque nunca Deus foi o seu Senhor. Porque o eu, o ego, não há renúncia. Porque o eu é mais forte, porque a vontade é mais forte. O eu, Deus não pode dominar. Mas o eu de Abraão, ele tinha um Senhor. Quando Abraão entende quem é Deus, ele reverencia, ele se assujeita e ele teme. Ele fica medroso. Como não ficar diante de um Deus que faz uma mulher dar luz, mais ou menos entre 47 a 53 anos? Deus disse: eu vou te dar uma promessa, vai ser mãe. Como não temer? Como não temer sair de um lugar que eu era rico e eu começar a andar por um lugar que Ele mandou ir, e eu não ter necessidade nenhuma, ser rico de tudo onde eu passar? Como não temer? Como não acreditar em tudo que Ele fala, Ele vai cumprir? Então fala para o irmão, segura o coração, irmão. Então aprenda a primeira coisa nessa noite como chave: a fidelidade não está naquilo que você recebe. A fidelidade está naquilo que você entrega para Deus, aquilo que você dá para Deus. E isso é alguém que é fiel, não é alguém que recebe, é alguém que entrega de volta para aquele que te deu. Se é para Jesus é mais forte, irmão, porque está parecendo que é para mim. Então aprenda uma coisa: uma pessoa fiel não é aquela que está recebendo, é aquela que está devolvendo, está dando de volta para Deus. Então quem recebe diz: eu recebi a bênção de Deus. Mas quando Deus quer ver a tua fidelidade, você não devolve para Ele. Então você não é um fiel para com Deus. E eu não estou falando só de recurso financeiro, eu estou falando onde está o seu coração, naquilo que Ele te prometeu, naquilo que Ele cumpriu. E quando Ele te pede, quando Ele te coloca na prova, quando você ouve uma voz na sua mente, e a voz diz assim: dá, faz isso por fulano, e você não tem feito, é Deus querendo provar a sua fidelidade. Porque a fidelidade maior não é de quem recebe, é de quem está dando. Porque dar é mais difícil, receber é mais fácil. Quem não quer receber nessa noite? Eu também quero. Quero tudo. Se eu puder levantar os pés, eu levanto. Eu quero tudo de Deus. Eu quero receber, porque receber é fácil. Mas quando Deus diz assim: dá, fica mais difícil. Porque é ali que Deus vai provar onde é que está a nossa fidelidade. A fidelidade não é de quem recebe, a fidelidade é sempre de quem está dando. Você lembra da primícia? Quem recebe não é Deus através do sacerdote? Mas quem é abençoado? Por quê? Existe a fidelidade. Eu não estou dando por peso, eu estou dando por amor. O fiel devolve. Quando Deus disse: Abraão, me dá. Você recebeu, Abraão. Então me dá. Ei, você tem dado o seu tempo para Deus verdadeiramente como você tem prometido para Ele? Você tem servido a Ele verdadeiramente quando você diz: me usa, Senhor, eu quero ser usado? Você tem entregado o seu tempo para Ele? Você tem sido fiel nesse lugar? Quando eu digo esse lugar, não estou dizendo esse lugar aqui não. Estou dizendo Deus.
esse lugar entre você e Deus. Você tem sido fiel, tudo aquilo que você tem falado, dizendo para o Senhor. Os irmãos ficam meio tristes, eu também fico triste com vocês. Se alegra, irmão. É agora que a gente tem que dar glória a Deus e aleluia, porque Deus está despertando a verdadeira igreja para voltar para o lugar de renúncia e ser alguém de fidelidade para com Deus. Aprenda nessa noite, grava isso no seu coração. Fidelidade não é de quem recebe, fidelidade é sempre de quem está entregando a Deus, de quem está dando para Deus. Dá o seu coração, cumpre o que tem que cumprir, tem relacionamento. Eu nunca ouvi alguém dizer que tem relacionamento com Deus que não tem relacionamento com o seu pastor. Eu nunca vi. Porque a própria Bíblia diz que Deus deu o pastor segundo o coração dele. Para quê? Para guiar suas ovelhas, para que ela não se perca. Quando não tem ovelha que não tem relacionamento, ela não é fiel para com Deus e nem fiel para com ninguém. Porque fiel é aquele que dá, não é o que recebe. Nós recebemos a palavra de Deus e Deus está esperando se a gente é fiel para devolver para Ele tudo que a palavra nos pede. Tem gente que Deus está pedindo, cadê o compromisso? Tem gente que Deus está pedindo, cadê a renúncia? Tem gente que Deus está dizendo, onde é que está o seu coração? Porque perdeu o medo, não reverencia mais Deus como tem que ser reverenciado, não teme a Ele como tem que temer, porque começaram a aprender que esse Deus é o que a gente quer dar para Ele, a gente diz, estou dando o meu melhor. Melhor na Bíblia é o que Ele pede de você, que você tem mais valor, não o que você está dando, que está sobrando. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, tudo que Deus pede tem que gerar dentro de você uma angústia, porque aí vai revelar seu coração. Fale para ele, fiel não é quem recebe, fiel é quem dá. A ingratidão é a vitamina da amnésia do mau caráter. Forte essa palavra, é verdade, irmão. A ingratidão é a vitamina da amnésia do mau caráter. É alguém que trata a Deus como acha que Deus não está vendo nada. Trata as pessoas como as pessoas não estão vendo nada. Isso não tem a ver com posicionamento, isso tem a ver com caráter. A Bíblia vai dizer caráter. Porque tem gente que quer ser capa. Abraão nunca foi uma capa para Deus. O texto não diz, mas eu posso fazer conjectura. Você acha que Abraão não chorou? Oi, você está aí? Você acha que ele não chorou? Se Deus pedir a luar hoje para mim, você acha que eu não vou chorar? Você acha que eu não vou sofrer? Eu vou sofrer, eu vou chorar. E vou mostrar para ele que eu sou um homem, que eu sou fraco e necessito. Ei, a história diz, qual é a mãe que está aqui nessa noite? Qual é a mãe que está aqui nessa noite? Que vai ver o marido pegar seu filho e não vai dizer para ele, largue meu filho. A história diz que Abraão pegou de madrugada. Se pegou de madrugada, os textos não dizem que ela está dormindo, mas para mim ela está o quê? Dormindo. Porque qual é o marido que vai dizer, Lady, amanhã eu vou pegar e luar, vamos lá. Ela vai me cortar todo, mas minha filha você não tira. Porque quem gerou foi Deus. Mas quem concebeu? A mãe sabe os 9 meses que passou na barriga. Ela sabe o tempo que está sendo gerado. Ela está vendo ali como está acontecendo. As transformações, as sensações, as vibrações. Imagine agora Deus dizer, eu vou pegar o que eu lhe dei. Não é fácil. Tudo que Deus vai pedir, vai exigir de mim, de você. E como vai?
E muitas vezes vai haver a necessidade de Deus ser tão brusco para te colocar, em outras palavras, em mau lençol. Ame a mim do que sua esposa. Ame a mim do que seu marido. Ame a mim do que seu dinheiro. Ame a mim do que seu carro. Ame a mim daquilo que você valoriza. Ame a mim. E brigue. Crie uma confusão por causa. Imagine quando Sara acordou. Cadê Isaac? Acho que ela disse: quando ele chegar aqui, se não chegar com o menino, agora quem vai molar ele sou eu. Você está comigo? Então a ingratidão é a vitamina da amnésia do mau caráter. À medida que você trata as pessoas achando que as pessoas esqueceu do que você fez e você não refez caminho, Deus vai tratar você assim. É só você lembrar de Jacó. Enganou o irmão. Labão enganou ele. Deus, para curar alguém, Ele vai ter que colocar alguém daquilo como você se comportou com alguém. Ele vai colocar alguém parecido como você, para que você se arrependa, para voltar para o lugar de onde você se perdeu. Então tem gente que recebe muito de Deus e desfaz de Deus. É ingrato a Deus. Ingratidão. Deus não pede para a gente ter dívida. Deus pede para a gente ser grato. Por isso que Ele morreu na cruz do seu filho. Se Ele fosse olhar, eu e você peca direto, Ele não morreria. Mas Ele foi fiel para o Pai. Você só é realizado em Deus quando você é provado por Deus. Explica melhor, pastor. Explica. Abraão, para receber a promessa, qual foi a promessa que Deus deu para Abraão? A não ser pai de multidão, a não ser como as areias do mar, será assim seus filhos. Conta as estrelas, assim será o tamanho da sua bênção. Não foi essa a promessa? Além de ser pai de Isaac? Sim ou não? Mas para acontecer isso, só aconteceu depois de quê? Depois que ele teve de passar pela prova. Abraão, tu provaste que é fiel, porque temeis. E Deus diz: olha para o lado, tem um carneiro preparado. Aprenda uma coisa: quando nós somos fiel a Deus, ainda que a gente ache que vai perder aquilo que a gente tem de melhor, Deus vai providenciar aquilo que deveria ser o holocausto, para que a nossa bênção continue sendo precisa nas nossas vidas, porque o que Ele deu, Ele não toma, mas o que Ele quer provar a gente é onde verdadeiramente a nossa fidelidade vai estar para com Ele. Mas quando Abraão sai, Abraão disse: Deus providenciar o carneiro, o cordeiro, perdão. Mas quando aparece carneiro. É o mesmo, irmão. Só a diferença é que é macho. Carneiro é macho. Cordeiro praticamente é fêmea, que é a ovelha. Apareceu um carneiro. Carneiro, anfíbio, macho. Associa alguma coisa? Deus pediu uma filha ou um filho? Então Deus tem que dar algo também macho. Porque assim como me diz, mendirei você. Vamos lá, irmão, está comigo? 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 7. A medida, dá o peso ao peso, a honra. Sim ou não? Deus teve de dar a mesma medida, só apenas que se tornou carneiro no lugar de gente, mas tinha de ser macho, porque Isaac é homem, macho. A medida, na medida, o peso, a honra,
Quem é discípulo praticamente da igreja sabe. O que você mais aprende, aprenda a honrar para ser honrado. Aprenda a medir as pessoas como te mede, para que a medida do Senhor recaia sobre você pelo que você faz a medida. Então Deus sabe medir, Deus sabe cumprir e Deus sabe honrar. E Deus sabe dar o peso ao peso. Você está comigo? Então, para alguém ser realizado, para dizer, foi Deus que me deu, você passou pela prova de Deus? Para a bênção acontecer. Pastor, está fraco. Explica melhor. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, Jesus teve de ser provado. Aonde? Por quem? Se ele não vencesse, ele seria quem ele é? O nome que está acima de todo nome tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua se dobrará, todo joelho confessará para ele que ele é o Senhor. Um dia disseram, você é bom. Ele disse, bom não, bom é meu Pai. Enquanto eu não cumprir, quanto não for provado, quanto não passar pela cruz, eu não sou bom. Então só pode alguém dizer, foi Deus que me deu, quando você passa pela prova de Deus. Porque tem gente tentando passar por cima de gente, pisando em gente, para conquistar algo e querendo botar o nome de Deus. Deixa eu te dizer, no final, Deus passa a rasteira para provar que não foi Ele. Porque Deus dá a medida a quem dá a medida para Ele. Deus dá honra a quem honra Ele. Deus não vai querer alguém blasfemando o nome dEle, a qual não foi honrado por Ele. Vocês me amam, irmão? Então estamos comigo ainda, né? Vamos embora. Então Abraão foi realizado quando renunciou o seu filho para Deus. A maior realização é quando você se realiza primeiro em Deus. E como eu posso entender isso, pastor? É quando tudo que está na sua vida para acontecer, tudo que Deus falou para você, tudo que você sonha, deseja, todas as suas convicções tem que ser anulada e ser colocado Deus primeiro e as suas coisas depois de Deus. Eu vou lhe explicar melhor. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, renuncie o seu eu, renuncie sua vontade e permita primeiro Deus e a sua justiça e as demais coisas. Que demais coisa é essa? A mesma promessa de Abraão. O que foi que ele te prometeu? É só aguardar, que ele vai lhe dar. Porque você se colocou no padrão de Deus. Primeiro, Deus. Isso é fácil? Não. Porque toda vez que você está começando a trilhar para a vontade de Deus, os levantes começam a se levantar para te paralisar, para você não receber aquilo que Deus predestinou para você. E se você não for um homem de renúncia, não for uma mulher de renúncia, você não vai receber a promessa de Deus. Porque você vai ouvir as vozes estranhas que estão em volta de você. Ah não, não é melhor ir não. Vai levar seu Isaac? Eu não levava. Eu não concordo. Eu não acho certo. A voz da serpente. Onde está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Cuidado com uma voz da serpente. A voz da serpente é tudo aquilo que Deus te chama para você fazer, e Deus está esperando de você, e o diabo usa alguém para ser uma voz da serpente, para você não receber aquilo que você poderia receber. Porque tudo que Deus vai provar você, vai te colocar na prova coisas que para você é difícil. E o diabo vai acrescentar pessoas próximas de você para ser uma voz dele, para dizer assim, eu não faria, eu não vou. Quem é discípulo aqui do ministério? É fácil ser discípulo? Para ser discípulo tem que renunciar a muita coisa. E ainda afligir a sua própria, porque não é uma ovelha. Para receber as coisas de Deus, espiritual de Deus, você tem que estar no padrão de Deus. Deixa eu te falar, se você começar a dizer para ser discípulo isso e aquilo, eu acho que eu não vou ser mais não. Começa uma voz, é verdade, não é fácil não. Não é fácil? É fácil.
É porque para neutralizar o nosso eu, a gente precisa vencer ele. A maior luta do ser humano não está fora, está dentro dele mesmo. Jesus nunca lutou com o externo. Jesus sempre lutou para você vencer de dentro para fora. Então Abraão tinha de vencer de dentro, e você tem que vencer de dentro. Para isso, você tem que ser fiel. Para isso, você não pode ser ingrato, com uma amnésia do mau caráter. Então Abraão só foi realizado por causa da sua renúncia. Não foi a vontade dele, igreja. Deus não está por nosso sentimento. Deus está naquilo que a gente valoriza, se é Ele ou se não é Ele. É o que nós valorizamos. Tem gente que está valorizando carro, dinheiro, amizade, mas não está valorizando Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia deixa bem claro que naquele dia o Senhor vai dizer para essas pessoas: apartai de mim, eu não te conheço. E o texto vai dizer: grande vai ser o choro dessa pessoa, porque não vai ter mais oportunidade de reconhecer, porque o tempo todo Deus falou. Então hoje é a renúncia da fidelidade. Se quer receber essa fidelidade de Deus, aprenda a renunciar ao seu eu. O pior fracasso desse mundo é um lugar de sucesso onde Deus não te colocou. Explica isso, pastor. Algo que você está correndo atrás, onde Deus não te mandou você fazer. Pode ser que você se ache que está se realizando. É o maior seu fracasso, porque Deus não está com você. Que adianta o homem ganhar tudo nessa vida e perder sua salvação? Que adianta o homem ganhar nome, fama? Isso é bom. Você olha fulano, nossa, é realizado, carrão, casona. Ei, fracassou, porque está vivendo algo que não foi Deus que deu. É o pior fracasso desse mundo. É você conquistar algo onde Deus não te deu. Sabe por quê? Você vai perder sua paz. E eu vou te dar um dados aqui agora. Se você quiser, você abra o Google. Se eu não me engano, é 75% ou é 90%, que a maioria das pessoas que são ricas não consegue dormir bem, não consegue ter paz interior. Porque o que? O maior fracasso do mundo é o lugar de sucesso onde Deus não te colocou. A Bíblia diz onde Abraão foi rico em tudo, conquistou tudo. Por quê? Quem estava colocando ele lá? Davi foi rei, por que de quem? Por causa das suas forças? Por causa de Deus. Quer destaque? Renuncie seu eu e espere em Deus. Quer ser conhecido? Não seja. Renuncie seu eu e deixe a Deus ser reconhecido por você. Eu prefiro hoje comer farinha seca, mas estar fazendo o que Deus quer que eu faça, do que estar comendo filé mignon, onde o diabo lá na frente vai me chamar para morar com ele. E eu não quero. Eu quero comer farinha, mas estar com meu Senhor. Ele dizer: valeu a pena. Então esse texto sempre vai provar que onde é que está o seu Isaac? Não, esse texto quer provar em quem você teme, quem é o dono do seu coração. Então seu Isaac está no seu coração. Quem é seu Isaac? Seu Isaac não é carro, não é dinheiro, né? Seu Isaac é você, é o eu. O eu para morrer tem dificuldade. O eu grita dentro da sua alma. Você vê uma voz dizendo dentro de você: ah, para fazer isso em Deus eu consigo fazer, mas isso aqui eu não aceito, então não vou fazer. Ei, a Bíblia é mandamento para todo mundo. Se não cumprir, está fora. Não é o pastor que está dizendo, amém, irmão? É a Bíblia. Se não cumpre, está fora. Jesus deixou bem claro: quer ganhar o reino do céu?
Quer ganhar o reino de Deus? Tome a sua cruz. Cruz é renunciar todo o seu eu, toda a sua vontade, para viver a vontade do reino de Deus. Então não existe mais seu eu, existe o eu de Jesus, existe o eu de Deus. E quando você pega a cruz, lembre, Ele está te convidando, você vai morrer comigo na cruz. É por isso que o evangelho tem que morrer. Se não morrer, não nasce. Um dia Nicodemos apresentou para Jesus. Jesus disse para ele: tem que nascer de novo. Ele não entendeu. Ele disse: eu já velho, como eu vou entrar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus disse: eu falo de coisas naturais, você não entende. Imagine se eu falar as celestiais. Deus está falando com a gente com coisas naturais. Precisamos entender qual é a vontade de Deus. Lembre que o fiel é aquele que dá. João 3,16. E Deus deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quando Deus nos leva para o lugar de provação, Deus não quer nos matar, Deus não quer fazer a gente sofrer. Deus quer fazer a gente viver nele. Porque tudo que parece que é ruim que está acontecendo na nossa vida, não é. Cutuca teu vizinho e fala assim: tudo que acontece de ruim na sua vida não é ruim não. Sabe por quê? Porque você perdeu seu coração. Aí Deus está criando a situação, usando pessoa, usando artifício, para te empurrar de novo para Ele. Você está comigo? Olha bem para os meus olhos azuis. Quando você sente dor, você clama por quem? Você chama quem quando a dor vem? A dor é o aferidor para te aproximar de Deus. Por isso que quando você está passando por luta e aprovação, Deus está dizendo: você saiu do lugar que não era para ter saído, eu estou lhe empurrando de novo. Parece que é ruim porque sente dor, mas não é. Quando você chegar lá, você vai ver que Ele vai dizer: para, porque eu já resolvi a situação, porque você me devolveu o que era meu, o que eu te dei. Seu coração não é seu, seu sentimento não é seu, seu sentimento é meu. É por isso que o diabo, ele se apossa das suas emoções, onde deveria estar em Deus. Dona Rosa, imagine agora Abraão colocando Isaac, um homem de 37 anos, e ele aceitando: eu aceito, meu pai, se foi Deus, eu aceito. Quem aceitaria? E o pai pega o cutelo, levanta a mão, e o anjo brada: para. Acabou a luta, acabou a dor. É assim que Jesus está fazendo hoje. Jesus está dizendo: eu quero acabar com a sua dor. Quando Jesus está na cruz, Jesus está falando a palavra teteletai, está consumado. Aquele que vier para mim, a dor acabará, tudo cessará. Por quê? Porque a tua fidelidade está me entregando, eu estou devolvendo para você o que meu Pai está te desejando. É por isso que o Pai está dizendo: eu dei o melhor de mim, eu dei o meu filho, para você não morrer, mas está para ver a vida eterna. Então não são as coisas que vai te trazer felicidade. A sua felicidade está em Deus.
As suas realizações estão em Deus. A gente é um ser humano, foram feitos para um tocar os outros. Mas não é toque que vai me trazer a salvação. O que vai trazer a minha salvação é quem é o Senhor do meu coração. Qual é a renúncia que eu tenho renunciado por esse Deus? Eu não quero fama. Quero fama. Quero servi-lo. Quero estar disponível, gastar minha vida nele. Se eu vou morar no palácio da terra, eu não sei. Mas que eu vou morar no palácio do céu, eu sei que eu vou morar. Eu vou morar. E a Bíblia diz que é uma mesa grandona. Eu vou sentar nessa mesa de ouro. Eu vou sentar. Porque não vai ser as minhas dores sentimentais que vai me paralisar naquilo que eu tenho que entregar para Ele. É com gemido inexprimível o Espírito Santo leva as nossas orações a Deus. É com gemido. Sabe o que é gemido? É dor. Está doendo. Mas é com gemido inexprimível. Eu estou acreditando. João 3,17 vai dizer assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A cruz muitas vezes não é pesada. Se torna pesada quando o nosso eu fala mais do que a cruz. Quando a gente diz, não quero carregar não. A gente quer andar em Deus fazendo as coisas que a gente acha que tem que fazer. Isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Não tem escolha no reino de Deus quando você deu sua vida. Ou você deu, ou você não deu. Porque quem deu, morreu. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que era para eu fazer, eu não quero fazer. Mas aquilo que não é para fazer, a minha alma pede para fazer. Porque não morreu. Quem não morre, não faz a vontade de Deus. Faz a vontade das pessoas. Tenta fazer a barganha. Você sabe o que é barganhar? Eu ajudo o Cida, ajudo o Gleice, para todo mundo me achar que eu sou bonzinho. E faça um pouquinho para Deus também, né? É assim. Eu quero fazer para Deus primeiro. Se dá tempo de fazer para você, irmão, eu faço depois. Para você também eu faço depois. Porque hoje quem me deu a vida foi Deus. Só estou acordado porque foi Deus. Só estou de pé porque Ele está me dando mais uma chance. Pode vencer tudo de novo. Tudo que você perder, você pode reconquistar de novo. Mas se você perder sua vida, não sei se você pode conquistar. E aqui eu quero encerrar. Quem deu Isaac? Deus. Quem pode pedir Isaac? A Bíblia vai deixar bem claro. Ele deu a vida, Ele tira a vida.